Fala rapaziada, aqui é Cícero Trum e hoje a gente vai falar sobre a França de 1984, que foi campeã da Eurocopa pela primeira vez. Desde 1958, quando formou uma grande seleção com Kopa e Fontaine até atingiu a terceira colocação da Copa daquela edição, a França raramente conseguia se classificar para Copas do Mundo no período e não tinha grandes jogadores. Porém, nas eliminatórias da Copa de 1982, o grupo de jovens jogadores, comandado pelo técnico Michel Hidalgo, começou a se entender em campo e obter grandes resultados. Estava em um grupo com Bélgica, Irlanda e Holanda, portanto a classificação não seria fácil. A Bélgica disparou na liderança apesar da França vencer os belgas em Paris por 3-2. Portanto, a vitória sobre a Holanda na capital francesa por 2-0 acabou sendo crucial para garantir a presença dos Bleus na Copa de 82. A Holanda não tinha mais Johan Cruyff, mas contava ainda com Krol, Neskins e Rep. Era uma seleção que, caso passasse, ia brigar por coisas grandes na Copa. Em gramados espanhóis, a França caiu em um grupo complicado na Copa, com Inglaterra, Tchecoslováquia e o fraco Kuwait, que era treinado por Carlos Alberto Parreira. Na primeira partida foi derrotada pela Inglaterra por 3-1, recuperou-se e em seguida goleou o país do Golfo Pérsico por 4-1, e com o vacilo dos tchecos, que só empataram com o Kuwait, precisava apenas empatar a última partida para se classificar. Segurou o empate por 1-1 e passou para a segunda fase. Enfrentou a Áustria e a Irlanda do Norte na segunda fase e venceu suas duas partidas, inclusive goleando os norte-irlandeses por 4-1. Nas semifinais, os franceses encararam a Alemanha Ocidental e os espectadores presenciaram uma das melhores semifinais da história das Copas. Com 1-1 no tempo regulamentar, o jogo foi para a prorrogação, onde não faltaram emoções. A França entrou com tudo e fez 2 gols com 8 minutos. No final do primeiro tempo, a Alemanha descontou e empatou no começo da segunda etapa. Schumacher brilhou e garantiu a vitória alemã nos pênaltis. A sensação de ter a vitória na mão e perder desanimou os franceses, que ainda perderam a decisão de terceiro e quarto para a Polônia. Contudo, a torcida ficou esperançosa por coisas grandes nos próximos anos que viriam. No ano de 1983, Michel Platini foi eleito o melhor jogador do mundo, ganhando a Bola de Ouro. Dessa forma, os adversários já começavam a ver a França de uma maneira diferente, até porque também teve a boa campanha da Copa de 82. Então, para a Eurocopa de 84, a equipe tinha uma perspectiva muito grande de fazer uma grande competição e, para melhorar, ainda sediava essa competição. Na fase de grupos, a França teve adversários complicados. Primeiro a Dinamarca, vencendo por 1-0 em um jogo bem tenso, com Platini resolvendo. Depois, o adversário foi a Bélgica e fez um 5-0 com hat-trick de Platini. E para fechar o grupo, mais uma vez o craque marcou 3 gols na vitória de 3-2 sobre a Iugoslávia. Nas semifinais se encarou Portugal, que foi surpresa do outro grupo e deixou para trás a Alemanha. A partida terminou 1-1 e foi para a prorrogação. No penúltimo minuto, adivinha quem decidiu para a França? Óbvio que foi Platini. A final foi contra a Espanha, e não foi um jogo dos mais bonitos. Muita marcação, times cautelosos, mas os deuses do futebol estavam do lado da França. Em um lance de sorte, Platini abriu o placar. No final da partida, os franceses decretaram a vitória por 2-0 e sagraram-se campeões europeus. Platini marcou 9 gols em 5 jogos, fez uma competição incrível e novamente venceu a Bola de Ouro com justiça. O grande professor Michel Hidalgo escalava aquela seleção em um 4-4-2 losango, e seu objetivo principal com relação aos jogadores era deixá-los jogarem onde mais gostavam de atuar, pois antes de qualquer coisa, futebol era um jogo e os atletas precisavam desfrutar individualmente e coletivamente em campo. Dessa forma, seus times, além de serem muito eficientes, jogavam bonito. A França valorizava a posse de bola e construía suas jogadas com paciência, procurando oportunidades para avançar enquanto mantinha o controle do jogo. Priorizava passes curtos e rápidos para manter a fluidez de jogo e encontrar brechas na defesa adversária. Os jogadores movimentavam-se constantemente para criar opções de passe. Platini chamava o jogo e era a grande referência. Como era líder técnico do time, conseguimos ver ele vir buscar o jogo muitas vezes junto aos zagueiros. Apesar do foco no ataque, a equipe também preocupava-se em manter uma defesa sólida, com meio-campistas contribuindo na recuperação de bola e na proteção da linha defensiva. O meio-campo contava com 4 jogadores geniais, que eram os grandes responsáveis pelo sucesso daquela criação. Até um apelido ganharam: Le Carré Magique, o quadrado mágico. Fernandes, Tigana, Giresse e Platini tinham um talento ímpar. É claro que Platini era ainda mais acima da média. Foi um dos maiores gênios da história do futebol, mas juntos se completavam e faziam uma movimentação que confundia o sistema adversário. Um exemplo é essa jogada onde Fernandes recupera a bola, limpa a jogada, toca e já sobe rumo ao ataque para finalizar. Tigana lhe dá assistência fantástica e os demais jogadores se movimentam para o espaço aparecer. Fernandes era o cabeça de área,
mas somente na seleção francesa. Em clubes jogava mais como meia central. Como era um meio-campista completo, sabia marcar bem, desarmava os adversários, mas sua principal característica era o bom passe e a visão de jogo. Portanto, como podem ver nesses lances, ele saía jogando com a bola no pé com uma qualidade incrível, fazendo a bola chegar aos homens de frente limpa. Foi atleta do PSG por 8 temporadas. Tigana jogava mais pela direita, na meia central. Era o atleta que mais corria nesse time, se deslocava por todo o setor do campo, auxiliava no combate marcando adversários e aparecia na área para finalizar. Baixinho, usava a camisa para fora do calção, o que não era muito comum na época e era bem perceptível, já que a camisa ficava grande nele. Tinha um ótimo controle de bola, até acredito que deve ter passado pelo futsal quando menino. Era atleta do Bordeaux na época, mas também teve passagens marcantes pelo Lyon e Marseille. Alain Giresse era o grande motor da equipe, fazia a ligação do meio até Platini. Giresse tinha uma habilidade impressionante em achar espaços em lugares já ocupados e ainda limpava a jogada. Tinha 1,63 m de altura e os adversários tinham uma dificuldade absurda em conseguir tirar a bola dele, primeiramente por sua grande categoria, mas também por ser um alvo pequeno e leve, que ciscava para um lado e outro e deixava todo mundo perdido. Além disso, era muito veloz e finalizava com maestria. Atleta que jogou praticamente toda a sua carreira pelo Bordeaux, é o maior artilheiro da equipe e o atleta que mais vestiu a camisa desse time. Imagina como não era esse meio de campo daquele time nos anos 80, tendo Tigana e Giresse. Não foi à toa que ganhou o campeonato francês das temporadas 83 e 84, 84, 85 e 86 e 87. Para fechar o meio de campo, Michel Platini, o melhor jogador do mundo do período, e talvez até de todos os anos 80. Assim como Maradona e Zico, Platini era um jogador que assumia responsabilidade e comandava tecnicamente os times que jogava. Um atleta completo, era o cérebro do time, sabia fazer tudo. Dribles, cabecear, chutar com as duas pernas, passar bem, enfim. Estava imparável nessa época e decidia. Tanto é que, como falamos antes, fez 9 gols em 5 jogos, 2 hat-tricks. O cara era uma máquina em campo. O meio-campo era fantástico, mas a equipe ainda contava com outros jogadores sensacionais, como o grande goleiro Joel Batz, que tinha uma necessidade incrível e muita liderança. Manuel Amoros começou na lateral direita, fez uma Copa de 82 fantástica, mas foi expulso no primeiro jogo da Euro e deu espaço para Patrick Battiston, outro que brilhou pelo Bordeaux nos anos 80. Disputou 3 Copas do Mundo, era um lateral completo e mostrava muita segurança no campo defensivo. Ainda era bom apoiando, dessa forma ganhou vaga e seguiu titular até o final da competição. Leroux era o zagueiro que ficava mais pela direita, o defensor mais marcador e grosso, que tinha tempo de bola impecável nas bolas aéreas, tanto defensivamente como também no ataque. Dessa forma acabava marcando muitos gols. Maxime Bossis era o lateral esquerdo e foi deslocado para a defesa mais tarde, se firmando na posição e chegando até a seleção. Era muito técnico, veloz e preciso nos desarmes. Tinha uma boa saída de jogo também pelo seu lado. Domergue era quem atuava na lateral esquerda, um jogador de muita habilidade, um apoio fatal, com cruzamentos precisos e uma boa batida na bola. Nas semifinais, contra Portugal, foi o melhor em campo, na minha opinião. Até anotou 2 gols. Tinha uma função muito importante, pois apesar de ser um lateral na escalação inicial e na formação, ele aproveitava os espaços no corredor com a movimentação dos outros jogadores para o lado direito do campo e acabava muitas ocasiões se tornando um ponta esquerda e contribuindo demais com o setor ofensivo. O ataque da equipe contava com 3 jogadores voluntariosos, que circulavam muito pelos lados do campo e recuavam para auxiliar a criação de jogadas. Mas o que mais faziam era servir as chegadas de Platini e Giresse, que vinham como rolo compressor do meio para dentro da área para finalizar. Lacombe caía mais pela direita, era muito veloz e se doou demais ao time. Era mais um que atuava naquele Bordeaux, multicampeão da França, e costumava marcar muitos gols e ser decisivo para seu time. Na seleção de 84 fez o papel de segundo atacante e não marcou gols, mas teve participação importantíssima. Didier Six também atuou em algumas partidas nessa posição, mas na Euro de 84 não foi tão importante ao time como havia sido na Copa de 82, quando jogou muita bola, fazendo 2 gols e 2 assistências. Para fechar o time, o outro atacante, Bruno Belloni, que não havia balançado as redes até o jogo final, e marcou um belo gol contra a Espanha. Foi ídolo no Mônaco. Esse título talvez seja o mais importante da história da seleção francesa. É claro que a gente não pode comparar aí o tamanho da Eurocopa com o de uma Copa do Mundo, e a França ganhou 2 depois disso. E também teve uma equipe muito mais completa tecnicamente, que era essa de 98 ao meu ver. Mas a importância desse título é tremenda, justamente porque a França era vista como um time que morria sempre na praia. E com esse meio de campo fantástico que a seleção de 84 tinha, marcou muito os anos 80, sob o comando do técnico Michel Hidalgo, sendo uma equipe que jogava com muita alegria e com muita disciplina tática.
Como eu sempre falo, amigos, se vocês tiverem alguma sugestão de time ou seleção para a gente trazer aqui no canal e conhecer mais como foi que ganhou a competição e também a forma de jogar dessa equipe, é só vocês colocarem aqui no comentário. No futuro eu venho estudar esse time e eu trago aqui pra gente. Eu espero que tenham gostado do vídeo e se gostaram eu peço que me ajudem se inscrevendo no canal e também curtindo esse vídeo. Muito obrigado pela atenção e um abraço.